Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje eu trouxe algo um pouco diferente para o canal. É uma review de uma HQ que eu adquiri recentemente pela Panini, Absolute Superman Volume 1. Essa revista traz as duas primeiras histórias da fase do Superman Absoluto e eu quero compartilhar com você para que entenda se faz sentido ou não você adquirir esse item para sua coleção. E de quebra, vamos pegar para falar um pouco mais sobre a história. Lembrando que se você curte esse tipo de conteúdo e quiser apoiar o canal, basta deixar seu like e se inscrever no canal, isso ajuda demais e incentiva a produzir mais vídeos como esse. Como é a primeira vez que eu trago uma review nesse formato, eu ainda estou ajustando a iluminação e o cenário, então qualquer sugestão ou feedback é super bem-vindo. Agora, sem enrolar, bora lá! Então vamos começar a analisar aqui a revista da Absolute Superman, edição número 1, lançada pela Panini. Então aqui a gente já vê aqui a capa, a própria capa com o Kal-El, o início de uma nova era. A gente vê aqui, de fato, que é a edição número 1, mas vale lembrar que essa edição ela tem mais de uma história dentro dela, tá? Ah, aqui a gente vê de novo Kal-El contra os pacificadores, que a gente sabe aí que aqui fala já que reúne a primeira e a segunda edição em 64 páginas. Ela tá lançada pela Panini aqui por R$19,90, tá? Então esse é o preço de capa. A gente vê aqui o código de barras. Lázaro é vida. Enfim, bem legal. Essa capa é uma arte muito, muito interessante. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui dentro dela no conteúdo. Então aqui a gente tem no começo aqui já ilustrações do que seria essa versão do Superman, e a gente já vê um semblante aqui diferente do que a gente espera para o Superman. Uma introdução aqui falando do universo absoluto. A gente vê aqui o começo da história de Kal-El, né? Aqui a gente está falando de Krypton, do Krypton do universo absoluto, milhões de anos atrás. Uma coisa que é muito interessante nessa revista é que eles trazem, né, o símbolo do Superman como um símbolo de uma classe trabalhadora, enquanto o símbolo da classe mais elite, né, da classe governante, seria outro. Como, por exemplo, aqui a gente tem o da Liga da Ciência, né, dos governantes, esse sol. Então, o símbolo seria uma questão social também nessa Krypton do universo absoluto. Não uma questão apenas de esperança, né? A gente vê aqui também já na próxima página a primeira aparição da mãe de Kal-El. Então, Lara-El está aqui, ela se mostra como uma mecânica muito experiente. É dito que ela só não é da Elite porque ela questionou a Elite. Então, é por isso que ela não está aqui. Inclusive, é mostrada a habilidade dela quando ela está trabalhando para esse cara aqui na fazenda. É falado da chuva, né? De certa forma que mostra que a classe dominante oprime a classe trabalhadora em Krypton. Mais uma vez aqui ressaltando, vocês podem ver as pessoas que trabalham, tem esse símbolo aqui, que seria o símbolo do Superman, o símbolo de Kal-El, de sua família, enquanto a classe governanta, né, a classe mais, numa a hierarquia mais alta, tem outros símbolos, e não são apenas esses dois. Existem outros aqui que aparecem. Depois aqui a gente já tem a primeira aparição do pai de Kal-El, Jor-El. Ele é aqui uma espécie de geólogo, mas no caso voltado para Krypton. Um engenheiro geológico, ele coloca, né? E no caso aqui ele está parando o trabalho na mina porque ele já está ouvindo os sinais do planeta que dizem que a Liga Governante está falando que não vai acontecer nada, né? Mas ele já vê os sinais de que as coisas estão indo de mal a pior. Aqui a gente vê um superior também, olha, com outro símbolo, tentando se referir ao símbolo, mostrando que ele seria superior a Jor-El, mas ele bate no peito e fala que ele que manda naquela mina. E aí sim acontece o primeiro desastre aqui. A gente já vê aqui algumas coisas acontecendo em Krypton, né? Aí a gente tem aqui a primeira aparição do nosso Brasil aqui na HQ. Fica claro que Kal-El não é brasileiro, tá? Kal-El não mora no Brasil, mas ele pula entre os vários domínios da Lazarus e acontece que esse primeiro aqui acontece no Brasil. Então aqui a gente vê os pacificadores, a gente vê que isso aqui é uma mina de diamantes que a Lázaro está explorando. Os pacificadores estão aqui. Aqui eles comentam que eles chegaram na mina e o trabalho estava praticamente feito, né? Então
É justamente esse ponto. Aí depois tem a continuação aqui, o primeiro contato, na verdade, do líder aqui, que seria o João com o Kal-El. Então o Kal-El se mostra aqui. Ele já mostra que ele não fala português, tá? Ele não fala português direito, ele entende algumas coisas. Ele tem Sol ali ajudando ele, mas não entende. Aí a gente vê que os pacificadores vão contra, né, o grupo dos brasileiros, porque é, eles acabaram de trabalhar rápido demais, então tinha alguma coisa errada, alguém querendo estragar a paz. E aí a gente vê os pacificadores agindo, e na hora que os pacificadores agem, aí Kal-El entra para defendê-los. Então, uma arte muito bonita, uma história bem bacana de se ver, de se ter essa HQ. Bom, aqui a gente mostra, ele fala aqui sobre a questão do planeta. Somos apresentados a Sol, a inteligência artificial de Kal-El, que ajuda ele nisso tudo e que a gente vai conhecer mais da história mais pra frente. Somos apresentados aqui também a Lois Lane, que aparece aqui pela primeira vez. Ela trabalha para Lazarus, mas acaba se relacionando com Kal-El mais pra frente. Então, a gente vê aqui esse Kal-El, como já mostram aqui as várias imagens, é um Kal-El que é descontrolado, né? Ele não teve a mesma infância que o Superman tradicional que a gente conhece, que aprendeu a controlar, que teve toda essa questão. Então, por isso que a gente sempre vê ele com esse semblante de raiva, de querer é, destruir tudo, né? De não se conformar. E aqui fala, né, ó, você nunca deve esquecer a lição de Krypton, mas até esse momento a gente ainda não viu sobre essa lição. A gente sabe muito pouco sobre Krypton. Então, aqui se fala mais. A primeira interação, de fato, né, porque até esse momento o Superman era uma lenda para Lazarus, então a primeira captura, sim, de Lois Lane com Kal-El. E aí acaba a primeira história, então, que a gente tem de Absolute Superman. E aqui, em seguida, nesse encadernado aqui, que não é capa dura, mas tem duas histórias, né? A gente continua aqui na segunda história. A gente vê algumas coisas interessantes aqui já. Então, primeiro, a primeira aparição de Brainiac. A gente vê as cidades em miniaturas aqui e ele observando Superman, falando um delicioso brinquedo novo, né? A gente tem aqui a residência dos Kent, já vemos que está tudo destruída, e essa história ainda não foi apresentada pra gente, mas já fala que essa aqui agora é uma propriedade da Lázaro, da companhia Lázaro. Ah, vamos ver o que mais. Aqui, mais uma vez, voltamos ao passado, então a gente está vendo aqui a mãe de Superman, ela encontra Jor-El depois daquele episódio, eles preocupados aqui com o próprio Kal-El. Krypto tá aqui do lado deles, eles se veem, mas eles já entendem nesse momento que o planeta tá dando ruim. E eu tinha dito que era a segunda, que era a segunda história, mas na verdade não, tá? Era só um epílogo. A gente vai para a segunda história agora, que é onde começa. Então a gente vê aqui de novo, ó, 6 anos atrás. Então aqueles incidentes que estavam acontecendo no Brasil, isso aqui são 6 anos atrás daquele incidente, onde Kal-El ainda estava em Krypton, de fato. Aqui ele foi reprimido, por exemplo, porque ele preferiu escrever um texto do que usar a inteligência artificial generativa para escrever os textos. E os pais deles apoiavam ele, mas o ensino, a Liga da Ciência e a escola reprimiram ele. Aqui é a continuação aqui no Brasil, né? Igual a gente estava falando antes. Vamos ver, o que mais? Uma arte muito bonita, bem interessante, bem legal bem diferente do tradicional, né? Aqui a gente vê, ó, pessoal, os pacificadores e o próprio exército da Lazarus tentando, ó, Lazarus significa paz. Como estou dirigindo? Achando que ele vai ferir Lois, quando na verdade ele acaba protegendo ela, né? Porque eles estão pouco se importando o que vai acontecer, paz a qualquer custo para esses pacificadores. A gente vê que a inteligência artificial de Cal, né, ela se mostra às vezes como essa capa, essa poeira vermelha, que inclusive ajuda ele a combater os inimigos. Então é uma coisa bem legal que a gente vê aqui nessa versão do Superman também. E e a gente vai aprendendo mais sobre essa inteligência artificial, né, que inclusive responde com ele vai, em vários momentos. Todas essas falas vermelhas aqui, a gente está falando da inteligência artificial. Os próprios pacificadores, olha os projéteis deles aqui, né, como o próprio lema diz, paz a todo custo. Enfim.
É, e aí a gente vai vendo aqui a continuação da história de Kal-El com Lois Lane, como eles vão interagindo e como ela realmente percebe que a Lazarus estava fazendo o Superman parecer uma coisa que ele não é. Porque o Superman de fato está do lado do povo, protegeu as pessoas e ninguém morreu sob sua vigília até o momento. Então, Kal-El realmente é uma pessoa que não, apesar de parecer essa pessoa raivosa aqui, ele só quer salvar as pessoas. Ele quer propagar a história que ele aprendeu em Krypton aqui na Terra também. E a gente vê aqui ele usando a primeira vez o seu sopro gelado, né? Kal-El aqui se desprende de Lois, ela entende de fato que ele não é mal, pelo contrário, né? E aí o que a gente vê é que depois que ele vai embora, né? Ele vazou aqui, a gente vê que ela precisa fazer um relatório e o relatório que ela manda, no caso, Lazarus está envolvida com Brainiac, ela se reporta para Brainiac e o computador, no caso, ele não aceita, bem similar ao que aconteceu com Kal-El, não aceita o relatório dela, porque ela não, ela quer usar o próprio relatório que ela escreveu. E, enfim, e aí aparece aqui, ó, quer ver? Escrito por Lois Lane. Deixa eu só ver em que parte que tá aqui. Mas, de fato, tem um problema de que ela tá contra os pensamentos do Brainiac, né? Então, ela quer mostrar os próprios pensamentos dela. Mais uma vez aqui, olha, a gente vê que como os pais de Kal-El, eles sabem que o planeta realmente está se esvaindo, eles já estão construindo uma solução para levar eles embora. Então, eles já estão se preparando para isso, porque eles sabem que eles precisam ir em direção às estrelas. Como eu comentei aqui, né, a Lois Lane escreve, então, o relatório dela, ela mesma escreve, não aceita as ideias de Brainiac. A gente vê aqui, ó, que o Kal-El está indo em direção à Venezuela agora. A gente vê aqui escrito, importante também, né, Lázaro significa morte, ou seja, pessoas estão pichando isso, mostrando que Lázaro realmente é ruim. Junte-se aos Omega Men. Então, Omega Men aqui seriam esse grupo de pessoas que estão se rebelando contra o domínio da Lázaro. E aí é isso que termina, né? A gente vê aqui que algumas pessoas estão se encontrando aqui. Esse aqui é, inclusive, é o pacificador Smith, de Christopher Smith. E aí a gente vê que esse pacificador, ele realmente atira em uma das pessoas, ele causa a morte aqui de umas pessoas. E isso vai desandar em mais acontecimentos aí, nas próximas edições. Então esse foi o review da HQ Absolute Superman volume 1, lançado pela Panini. Esse aqui é o volume 1, como eu comentei. A gente tem duas histórias aqui, 64 páginas e, de novo, preço de lançamento de capa R$19,90. E aí, agora que você conhece o conteúdo dessa revista, pode decidir se ela faz sentido ou não para sua coleção. Eu espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!